Olá, seja muito bem-vindo ao Avodá, o podcast que conecta fé ao mercado de trabalho. Meu nome é Rafael Coquejo e hoje a gente tem um convidado extremamente especial, ele que é sócio-diretor da Backup Corretora de Seguros, com mais de 25 anos de experiência na área de assistência de viagem seguro. Ele é especialista no setor de assistência de viagem, tendo colaborado nos últimos anos com empresas líderes no setor. Ele que tem experiência na construção de produtos de assistência de viagem, estratégia para cada canal de vendas, foi líder na equipe de vendas. Ele é idealizador e facilitador do programa de treinamento Somos Vendas, com o firme propósito de colaborar com o desenvolvimento de profissionais de vendas. Então, ele tem uma grande experiência, ele também é idealizador e criador do projeto de mentoria Encorajadores. Então, Evandro Correia, um prazer ter você aqui com a gente. Obrigado, Rafa. Um prazer estar aqui dividindo esse tempo com vocês, compartilhando um pouco da experiência. Que legal. E, assim, acho que para começar, acho que você contar de onde você veio, como que você que saiu lá do Rio de Janeiro, como que Sim, você acabou tendo toda essa experiência, vindo aqui para São Paulo, construindo essa carreira, como que foi assim para você? legal. Tentar aqui nessa troca de ideias, fazer uma jornada, né? Fazer uma linha do tempo. Eu comecei muito cedo, né? Depois do ensino médio, como qualquer jovem, né? Eu tive alguns ciclos, né? E quando eu terminei o ensino médio, eu sinceramente não sabia o que fazer, né? Eu não sabia que tipo de profissão seria promissora. Vale ressaltar que foi ali no final dos anos 80, né? Eu me formei, então tinha-se poucas oportunidades de trabalho. Então, uma coisa que era claro para mim é que eu tinha que encontrar a minha vocação, né? O que eu tinha de talento, o que eu tinha de habilidades, né? E aí uma coisa muito interessante começou a acontecer, porque o primeiro emprego você não escolhe. O primeiro emprego geralmente é pedreira, né? Você encontra uma oportunidade, né? E foi o que aconteceu comigo. Eu ali com 18 anos, eu comecei numa concessionária da Volkswagen, Lá no Rio de Janeiro. no Rio de Janeiro. Eu era auxiliar de almoxarife, ou seja, naquela época já tinha o personagem auxiliar, né? Que hoje acredito que é o cara que trabalha por trás de alguém. E ali eu comecei os primeiros passos na carreira, na minha carreira profissional. E foi de grande utilidade, porque ali eu aprendi acerca de hierarquia, liderança, porque o primeiro emprego é fundamental para determinar mais ou menos o que você quer e o que você não quer, né? E essa jornada demorou 1 ano e meio. Eu sempre fui muito inquieto, né? Muito inconformado. Eu tinha esse espírito de querer mais, de crescer. Então, eu via que ali não tinha horizonte para mim. Era uma coisa que era temporária, mas necessária para a minha jornada. E as trocas que eu teria de mesa ali, de aprendizado com pessoas mais velhas, foi fundamental para me ver o seguinte: olha, eu não quero ficar por aqui. Então, o primeiro gancho foi o seguinte: eu preciso sair daqui. Passado 1 ano e pouquinho, e aí abriu a inscrição, foi o segundo momento que eu faço a primeira transição profissional, lá no Rio de Janeiro, inclusive, eu vou para o banco. Aí eu subo 2 degraus. E como que você conseguiu entrar no banco? É o Banco Nacional, o antigo Banco Nacional, que Antigo. é um banco que abrigou muitos jovens e tinha essa política. Eu passei para a faculdade nesse período, né, eu comecei a cursar engenharia e eu entrei para o banco. Então ali foi uma escola para mim. O banco, eu me tornei bancário e o banco e a jornada bancária é sistematizada, é repetição, disciplina, concentração, porque eu trabalhava com valores, com dinheiro, eu recebia dinheiro vivo, né, e pagava salário. Ou seja, eu tive a primeira experiência de perceber a importância do sistema financeiro, como é que era a importância de uma agência, o atendimento, o relacionamento. Eu começo, então, na minha jornada, a ter assim um ensinamento sobre relacionamento com pessoas. Mas assim, você entrou no banco, você não sabe, o que que você sabia sobre banco? Zero, Nada. nada, absolutamente Sabia que era nada. uma agência. Era uma agência e eu era caixa. Então a minha função era relacionamento com o público, mexer com o dinheiro, receber documento, conversar com a turma do back-office, trazer a solução para o cliente. E aí começou o quê? Nesse processo, que era o meu segundo emprego, eu comecei a ter contato com a área de vendas. Porque o banco, naquela época, final
meio dos anos 80 para 90, quase chegando lá no 90, eu era jovem, tinha 20 e poucos anos, muitos sonhos, mas o banco me proporcionou o quê? Um aperfeiçoamento na disciplina. A primeira habilidade que eu conquistei ali no banco. Por quê? Tinha que ter concentração e disciplina. Com uma inflação daquele jeito. Não, era uma loucura, era uma coisa, um dia, outro dia era outra coisa, era impressionante, era um movimento. Então, o banco me instruiu muito acerca de liderança, hierarquia, crescimento, possibilidades. Eu comecei a perceber que eu podia fazer outras coisas, além do que eu tinha feito no meu primeiro emprego, na concessionária, eu podia ir mais além. E esse mais além foi muito importante para mim. Por quê? Eu começo a gostar de relacionamento com as pessoas. E aí eu tinha uma inclinação, aí vale a pena aqui um comentário, eu tenho que voltar um pouquinho atrás, porque a minha formação me ajudou muito para mim jogar o meu potencial, minhas riquezas, meus dons no trabalho. Você já era cristão nessa época? Eu era cristão. E esse é o ponto que eu queria colocar. Eu acho que a igreja, abrindo aqui, talvez gente aqui que nos assiste e ainda não frequentou, não teve essa experiência, é um ambiente muito favorável para exercício dos dons. Porque na igreja eu aprendi o quê? A falar em público, né? Você tem que falar, comunicar de maneira apropriada e respeitosa. Você tem relacionamento com 3 ou 4 gerações, você fala com crianças, jovens, você fala com adolescente, com idoso, com homens, com mulheres, ou seja, esse acervo você tem que ser multidisciplinar, sem você perceber. Aí você toca na banda, canta no coral, é professor de escola dominical, prega no ponto de pregação, vai na reunião de oração e dirige o carro para o pastor. E carrega a cadeira, né? E carrega a cadeira e Fundamental. Organiza evento, congresso, série de conferência. Cara, quando você sai desse mundo e você vai para o trabalho, parte dessa construção ela vem junto contigo. Então me ajudou muito. O Rio de Janeiro ele tem um fator histórico, e aí que a turma fala, e é verdade. O Rio de Janeiro tem lazer gratuito, né? Que é você ir à praia, e aí você é obrigado a falar. Na praia você tem que falar. Você vai pedir um picolé, uma água. E aí, não sei o quê, como é que você está aqui? Troca uma ideia. E ali não tem posição social, grana. Você é igual. Ninguém sabe quem você é. E é o lugar mais democrático que se tem. Então a praia é um estímulo para você conversar. Então esse arcabouço, essa história toda na minha vida, me fez ser um cara de conexões e de conversas. Então eu sempre tive isso como... Era um dom. Eu não sabia que essa riqueza estava dentro de mim. Quando eu chego no banco, eu começo a me destacar. A venda de produtos. Naquela época, tinha que ofertar produto. Caixa, além de cuidar da grana, você tinha que falar sobre produto. Isso está mudando agora, sim. Exato. Então, Rafa, eu tive essa oportunidade no banco de começar a despertar meu talento da comunicação, que me levaria, no terceiro passo, para o mundo das vendas. Mas no banco, eu tive muitos aprendizados, que era um deles, que foi super importante, é saber ouvir as pessoas mais experientes. Né? Eu sabia que eu ia não ter tanto risco na operação, porque o caixa, na minha época, ele tinha um fundo ele recebia um salário X e tinha um fundo de caixa para erros que você cometia, porque todo mundo cometia um erro de pagar mais e não fechar o caixa. Na época era tudo no papel, né? Tudo manual, não tinha tecnologia, antes da internet. Então a probabilidade do erro era muito grande. Então você tinha uma grana destinada para esse fundo de caixa para você pagar diferença do dia de trabalho. Então é interessante isso aí também, porque comigo eu passei a ser o caixa 01. Eu era o 01 e era o cara que treinava os caixas. Isso foi uma coisa que tem muito a ver com essa história que eu acabei de contar, da formação da igreja, a contribuição e o impacto dela na minha vida. Eu comecei a ser o treinador de caixas. Então eu ia para o centro de treinamento do banco, ficava lá 15 dias treinando caixas para o Rio de Janeiro inteiro. Aí voltava, então era maravilhoso, porque a comida era diferente, o ticket era diferente, e era muito legal. E na época, assim, como que vocês ofertavam o produto? Uma curiosidade mesmo, o pessoal chegava... Era poucos produtos
era sempre seguro de vida ou capitalização. Basicamente isso. Eu não tinha mais... O balcão, a cesta de produtos era bem reduzida. Bem limitada. Bem limitada. Mas ali você tinha um speech de venda que você... Olha, legal, você tinha que fazer perguntas, né? As perguntas abertas, sondagens, e você começa a técnica de venda. Bem área de vendas mesmo. Exato. Aí você começa a construir a tua argumentação, visando, eu sempre tive esse princípio, né? Visando o bem do cliente, né? Então, essa passagem no Banco Nacional me trouxe esse conjunto de habilidades que foi somado ao primeiro emprego. Eu pude exercitar mais os meus dons, sabe, Rafael? E quanto tempo você ficou no banco, assim? Cara, eu suportei 3 anos e meio. É tenso, né? É muito tenso. E aí, cara, eu não tinha mais grana para nada, grana curta, não tinha dinheiro para pagar a faculdade, eu tinha um contexto familiar um pouquinho diferente, eu sustentava lá em casa, eu ajudava nas despesas, minha irmã engravidou, então... Aliás, seus pais que te levaram para a igreja? Não, a minha experiência com Jesus Cristo, ela foi assim muito diferente do padrão. Eu, quando tinha 9 anos, eu perdi meu pai foi assassinado, e depois desse episódio, quando eu tinha ali 14 anos, eu começo a ter os chamados ataques epiléticos. Estoura uma doença na minha adolescência, e eu caía no campo de futebol, né, cantando no coral, enfim, era um drama para mim isso. Tudo associado ao assassinato do seu pai. Exatamente, que estourou 4 anos depois. E aí eu fui para o tratamento, identificou a questão, eu comecei logo a tomar os remédios, as medicações, e nesse período de 14 para 15 anos, um tio meu, chamado tio Silas, era presbítero da Igreja Presbiteriana, onde a turma toda frequentava, lá no Rio, a Igreja Presbiteriana da Vila da Penha. E toda a família da minha mãe, meu avô ajudou a fundar a igreja, eram da linha presbiteriana. Eu comecei a frequentar a igreja junto com os meus primos. Mas ia uma vez ou outra. Mas até o dia que eu entendi que eu não poderia continuar desse jeito. Eu queria que algo novo acontecesse na minha vida. E o meu tio, vendo essa minha inquietação, angústia, ele me deu uma Bíblia. E ali, com 14 para 15 anos, eu li a Bíblia em 6 meses. Eu devorei aquilo ali, porque ele virou para mim e falou o seguinte: Evandro, se você ler a palavra de Deus e você acreditar nela, a sua vida terá um impacto, você será transformado. Aquilo entrou como uma profecia para mim, porque eu falei, cara, eu quero essa transformação. Você realmente acreditou, assim, de cara? Eu acreditei de coração, Rafael, porque eu já não tinha expectativa, não tinha grana. Meu pai tinha ido embora. Eu não tinha expectativa de nada, era doente. Nenhuma garota se interessava por mim. Era complicado isso. Então eu falava, cara, eu vou me agarrar a esse negócio aqui, eu quero esse negócio para mim, eu vou... E quando eu olhei para as escrituras, eu me encantei com as histórias, as restaurações, os milagres, o impacto da palavra de Deus na vida de um homem, mudando o destino, curando, libertando, transformando vidas, cenários, possibilidades. Eu falei, cara, isso aqui, se isso é verdade, eu questionei muito, né? Eu quero isso para a minha vida. E quando eu chego no Novo Testamento, cara, quando eu encontro Jesus Cristo, aí o negócio pega. Porque eu começo a ver que Jesus, de fato, era o Filho de Deus. E ele era pai ao mesmo tempo. E a minha busca sempre foi ali, dos 9 para os 15, quase 15, pelo um pai, que eu não tive, a presença de um pai, me relacionar com esse pai. E foi daí que, ao final, quando eu terminei de ler, eu procurei lá a turma e falei, cara, quero me batizar, entendi. Você tinha 14 anos. Aí eu ia completar 15, e foi quando eu me batizei, aos 15 anos de idade. E aí comecei a minha jornada, bem complicada também, porque na minha adolescência não foi fácil, foi um dos piores momentos da minha vida, de oscilação, crise, identidade. Eu tinha dificuldade relacional, eu era um cara de temperamento muito explosivo, né? Eu era um cara violento. Então, Jesus foi trabalhando as diversas áreas da minha vida. Ao longo desses anos, continua trabalhando até hoje, né? Então, eu creio assim que para se tornar semelhante a Jesus Cristo, é uma jornada, é uma pernada boa. E essa parte relacional, assim, você diria até que, porque o seu trabalho tem muito a ver com relacionamento, né? Ali já no banco, foi ali que, eu imagino, você começou ali realmente sua jornada na área comercial. Foi. Então,
Você sentiu que Deus usou, inclusive, o seu trabalho para trabalhar essa parte relacional em você? Sim, é porque é o seguinte, Rafa, o que, que aconteceu comigo? Eu sabia que eu tinha um potencial e o desejo de crescer. Eu queria muito aprender. Eu sempre fui um cara curioso, que buscava crescer em tudo que eu buscava fazer na minha vida, na minha pequena trajetória. No banco, isso foi potencializado. Isso aí foi assim uma escala que eu percebi o mundo corporativo, percebi o mundo das interações comerciais, eu percebi que existia um mundo de compra e venda, né? E que o mundo mexia de um jeito que eu não estava acostumado. E eu queria participar daquilo, eu não entendia como, né? Mas eu queria entrar nessa trilha. E ali eu acho que começou um trabalho no meu coração, de Deus também, de um chamado, né? Eu acho que Deus começou a trabalhar o seguinte, cara, eu vou te preparar para alguma coisa aí no futuro. Fique ligado. Eu tinha assim uma noção, não sabia ao certo o que era, mas eu sabia que tinha muito a ver com o dom que eu tinha, que esse dom era o dom da comunicação, de saber expressar, comunicar, colocar, ouvir, compreender contextos, né? E eu comecei a colocar isso em prática, tanto é que me destaquei a virar treinador da agência, né? Quer dizer, eu entrei na área de treinamento, né? Para você treinar, você tem que se comunicar, saber falar, ouvir. Tem que ter aprendido alguma coisa. Você tem que, né? E isso aonde vem? O berço foi todo construído na igreja. Então, acho que essa contribuição também da igreja me forjou para essa área de treinamento que depois encaixou na minha desenvolvimento comercial como executivo de uma maneira muito especial. Muito especial. Você ficou 3 anos no banco e depois... Aí, cara, a grana curta, mesma história. Inquietação, tá na hora de partir. Eu preciso de alguma coisa. Aí tem uma história muito legal, Rafael, que vale a pena aí a gente ressaltar, é quando o aprendiz encontra o mentor. Isso aí, na Bíblia, está repleto de exemplos. E Né? tem tudo a ver com o seu projeto do Encorajadores. Tem muito a ver, e depois eu fui entender mais lá na frente, lendo as Escrituras, que os grandes homens e mulheres de Deus tiveram por perto alguém mais velho, com mais experiência, para migrar sabedoria, vida e migrar conhecimento. Né? E foi assim que aconteceu comigo. Eu era um jovem muito ativo na igreja, né? A nossa igreja fazia muita coisa. Eu era líder da juventude, era diácono, tocava na banda, levava o pastor a pregar. Eu era o auxiliar do pastor, vivia com o pastor. E o meu pastor, o querido pastor Jones Gideon Heiderich, o homem que me apresentou uma perspectiva de Jesus Cristo muito diferente. E eu virei um parceiro dele, ele virou meu parceiro, a gente caminhava muito junto. E eu tinha muitos sonhos, né? Sempre tive muitos sonhos. Eu falei, pô, pastor, um dia eu quero ter uma família, quero poder sustentar minha mãe, quero poder oferecer à minha mãe um lugar para ela morar mais apropriado, quero construir, ter filhos. Eu tinha uns sonhos de jovem, né? Só que é o seguinte, eu olho para o meu salário, pastor, eu fico desesperado, dia 20 não tem mais grana. Ele virou para mim assim, antes de eu tomar a decisão, ele falou, Evandro, cara, você tem o dom de falar, um dom de se comunicar. Você já parou para pensar que você poderia ser um grande vendedor? Eu estava dentro do carro, ele tinha saído de uma pregação, eu fui buscar ele, para levar ele para casa, e eu falei, pastor, eu nunca pensei nisso. Isso você já fazia treinamento no banco? Não, já fazia. E aí ele falou, cara, por que você não tenta a área de vendas? Não tinha pensado ainda, mesmo Não, depois eu de... nunca pensei nisso. Aí ele falou, você vai se dar super bem. Quando ele fala, você vai se dar super bem, eu tenho para mim, ao longo da nossa vida, Deus usa as pessoas, as circunstâncias, para te alcançar de alguma maneira. Né? Deus usa os instrumentos. Nós somos, de fato, a voz, as mãos de Deus. Então, às vezes, Deus está falando com você através de alguém. Isso já aconteceu comigo. E naquele dia foi algo diferente. Quando ele fala isso para mim, eu falo, cara, eu vou atrás disso, pastor. Ele falou, você vai se dar super bem, fica tranquilo. Quando ele fala aquilo para mim, cara, foi o gatilho. Eu no domingo, como antigamente era assim, os mais jovens aí não vão... Você comprava o Jornal Globo, o Jornal do Brasil, você ia para a área de empregos. Tinha uma área cheia de emprego. Hoje é o LinkedIn. Exato. Vendedor sem experiência. Eu recortei todos os vendedores sem experiência, coloquei na mesa, falei, Senhor, se for da tua vontade, abre uma porta aqui, eu não tenho experiência de nada. E, cara, o que aconteceu? Tinha um que ficava aberto até às 17 horas.
eu saía do banco, eu tinha que fechar o caixa 4h30, eu tinha 15 minutos para fechar o banco. Não podia dar diferença. Era um dia de entrevista. Eu fechei o caixa em 15 minutos, não deu diferença. Eu corri do Banco Nacional, atravessei a rua, entrei na rua Rodrigo Silva, quem é do Rio de Janeiro vai saber onde é, lá no Centrão, e subi, faltava 5 minutos. A menina, olha, falta 5 minutos. Eu falei, não, cheguei no horário. Resumo, fiz as entrevistas, participei de todo o processo, levou quase um mês. No final, eram 5 vagas. Eu fiquei em sexto. Nossa. Aí a RH me chamou e falou, eu quero te comunicar que você ficou em sexto lugar, parabéns. Eu falei, não, poxa vida, mas sexto... Quase. Quase, bati na trave, né? Eu falei, tudo bem. Eu falei, tudo bem, Deus está no controle, enfim, vamos em frente. Mas foi uma experiência muito bacana, dinâmica de grupo, falar para as pessoas, vender. Mas realmente, você não... Nunca tinha feito isso. Não ficou com essa vaga? Não fiquei. Aí o que aconteceu? Um fato, assim, muito especial. Passado 30 dias, mais ou menos, eu me recordo disso, minha mãe chega para mim, eu esqueci, chegou uma correspondência para você, um telegrama. Eu falei, mãe, quando chegou esse telegrama? Tem uns dias. Eu falei, não acredito, mãe. Quando eu abro o telegrama, a Sharp do Brasil, você foi convocado a comparecer na segunda-feira, era uma quarta, porque você acaba de ser selecionado para a vaga de vendedor da Sharp do Brasil. Eu falei, meu Deus do céu. E lá em casa não tinha celular. E aí eu falei, pô, eu vou para lá amanhã. Aí peguei o telegrama, no dia seguinte fui para a empresa. Quinta-feira. Fui lá, apareci lá. Eu falei, não, pensei, a gente já ia chamar outro candidato, porque você não apareceu. Eu falei, não, minha mãe guardou o telegrama. Aí, não, vem cá, eu entro na Sharp do Brasil. Aí eu entro no mundo da venda. No Rio de Janeiro ainda. No Rio de Janeiro. Aí eu vou para a área de treinamento, passo 15 dias sendo treinado, aí aprendo sobre técnica de venda. Aí todo o meu acervo, a minha história, somada igreja, banco, explode na Sharp do Brasil. Ali acontece o meu momento de encontro da minha vocação, que era algo que estava dentro de mim, que era um dom que Deus tinha me dado, e eu encontro o caminho, que é o seguinte, eu vou me dedicar nesse negócio. E aí eu me lembro até hoje, eu não tinha terno. Cara, eu era um Durango Kid do caramba. Eu não tinha terno, não tinha gravata. Aí eu peguei uma gravata de crochê do meu cunhado, um blazer, na época que eu fui numa festa de 15 anos, e me apresentei lá na divisão de vendas. E os caras olharam para mim assim, aí eles me chamaram no canto, falei, cara, e toma aqui, ó, 3 gravatas, aí me deram uma pasta. Aí os caras perceberam que eu não tinha muito recurso. E ali eu recebi um abraço da turma de vendas. Né? Eu comecei a minha jornada. A minha primeira lição de vendas, aí vale a pena compartilhar com vocês, foi o seguinte, o meu supervisor, Nascimento, ele é vivo até hoje, um amigo que eu converso com ele de vez em quando, ele falou, vamos ali, antes da gente sair para a primeira visita de campo, nós vamos descer ali para você, eu vou te dar um presente. Eu falei, legal. Aí descemos da Sharp, eu já estava lá na divisão de venda, a minha unidade, era eu e mais 7, 8 pessoas, tinha várias pessoas, não, várias equipes de vendas, né? Ele me entra na loja de terno. Né? Eu nunca tinha entrado numa loja de terno, eu nunca tinha um terno. Com 20 e poucos anos, eu nunca tinha experimentado um terno. E aí ele chama, Silva, me lembro do vendedor até hoje, um terno pro garoto aí. Terno, camisa, gravata. Eu falei, nossa, esse cara é bacana, né? Eu falei, cara, gente boa esse Nascimento. Experimentei, eu era um cara sem noção, a minha esposa disse que me ajudou muito e é verdade. Eu não tinha noção de luxo, grife, cor, escolhi um terno verde-limão. Olha, estiloso. Estiloso. Estava me achando com o terno, né? Aí o cara mediu, falou, você vai ter que apertar aqui, camisa, gravar. Eu me senti importante, né? Bom, aí terminou, terno, gravata, 2 camisas. Quanto é que deu aí, Silva? Cara, eu me lembro assim, em valores, eu me lembro que... Já era o real? Era cruzado. Era cruzado ainda. Eu me lembro mais ou menos, no banco eu ganhava R$1.500, 1.500 cruzado lá. A conta deu 1.200. O terno, as 2 camisas. Quase o salário inteiro. Aí eu falei, do banco. Aí ele fala assim, faz o cheque aí. Eu falei, o quê? Antigamente você andava com talões de cheque. Ele fala, faz o cheque.
Eu falei, mas eu não tenho dinheiro, eu pedi demissão do banco. Eu pedi demissão para começar aqui. Eu recebi um... Meu amigo, faz o cheque, porque a partir de hoje você é um vendedor. E você vai correr atrás para pagar a sua dívida. Aí ele me dá a primeira lição em venda. Um homem sem dívida é um homem sem compromisso. Um homem sem dívida é um homem que não gosta de desafios. E só trabalha comigo homens endividados que gostam de desafio. Pode fazer o cheque. Cara, eu peguei o talão de cheque, a minha mão fazia assim. Eu perguntei quantas vezes. Ele falou 5 vezes. Eu fiz 5 cheques. Dividi em 5 vezes. Eu falei, já estou no prejuízo aqui. Dei 5 cheques para o cara e ali começou a minha jornada de vendas. Ele falou, agora nós vamos atrás do dinheiro. Eu falei, nós temos que ir atrás mesmo, porque, cara, eu não tenho dinheiro, dei um monte de cheque voador aqui. Então, Rafael, o meu chefe me ajudou a ter Aí eu aprendi uma outra lição, que qualquer pessoa pode ser levado a lugares altos através dos desafios que são impostos na sua jornada de trabalho. O trabalho é uma bênção, o trabalho é um presente de Deus, o trabalho é um negócio que edifica, que cria possibilidades, conexões, janelas. O trabalho é a maneira de Deus colocar, de fato, ordem no caos. Eu sempre tive essa visão e abracei o meu trabalho e comecei, então, em vendas. Essa foi a minha jornada na Sharp do Brasil. Eu acho que uma ideia muito forte aqui do nosso podcast realmente é combater essa ideia do dualismo, né? Essa ideia de que nosso trabalho, às vezes a gente tem uma ideia de que o mundo religioso e o mundo secular são muito diferentes. Então, acho que uma pergunta que é muito voltada para a sua história é em relação justamente a essa parte comercial, né? Então, acho que muitas pessoas têm uma ideia de que a parte comercial, o vendedor, ele tem que enganar as pessoas, ou ele tem que, de algum modo, ludibriar as pessoas para que elas comprem algo. A gente vê isso em livros de persuasão, técnica. Então, acho que seria muito bom ouvir de você, eu também estou numa área comercial agora, começando. Sim, Então, sim. como que você vê essa questão do cristianismo, da sua fé, da sua relação com Deus, e como que você integraliza isso na sua jornada comercial, nesse mundo das vendas? Esse é um tema muito importante nessa dinâmica de vendas. Vendas é um processo, né? É onde você tem a técnica somada à capacidade relacional do vendedor. Ou seja, você tem a mensagem, o mensageiro e o produto, né? Então, dentro dessa trinca, o que acontece? Você tem caminhos curtos e caminhos certos. Para você chegar em altos comandos e chegar e realizar uma jornada com reputação, credibilidade, você só constrói isso com caráter e sendo transparente e verdadeiro. E quando a gente tem a perspectiva das Escrituras, que é a palavra de Deus, na sua profissão você reflete a imagem de Deus, você imita Deus. Então, quando você está na área de vendas, eu estou falando isso em todas as áreas, você é um bom psicólogo, publicitário, advogado, engenheiro, professor, encanador, motorista, você representa Deus. Se entende assim, fica muito mais fácil você fazer uma jornada mais longa e que você tenha consciência de que está fazendo o melhor. Então, Rafa, eu encontrei muita gente mais qualificada do que eu na jornada de vendas. Eu estou nessa jornada há 35 anos. Eu encontrei gente mais criativa, gente com mais talento, encontrei gente com estratégias mirabolantes, mas eles não permaneceram de pé. Então, quando você trata uma jornada profissional, que é um tempo longo fazendo a mesma coisa, você tem que considerar quem você é e olhar para o futuro e falar o seguinte, cara, como é que eu vou chegar daqui a 20, 30 anos? Então eu acho, respondendo a tua pergunta, somado à técnica, a capacidade relacional que eu tinha e que eu consegui colocar em prática e potencializar isso, me deu um jeito de fazer as coisas. Então eu nunca precisei iludibriar, enganar. Eu, pelo contrário, eu falava a verdade, às vezes perdia negócio, mas ao longo do tempo eu fui consolidando a minha posição cercada pelos meus valores. Então, quando você tem esse conjunto de valores claro, estabelecido, você sabe quem você é, e você aprende a arte da comunicação, que é a preocupação de satisfazer a necessidade de alguém, que sempre tem alguém com uma necessidade no mercado, e você é o interlocutor de levar a mensagem, né?
Quando você coloca essa mensagem de maneira apropriada, você gera satisfação e confiança. O grande desafio na relação comercial é você ter crédito. Crédito gerado por confiança. Confiança é algo construído ao longo do tempo. Eu hoje tenho clientes de 20, 25 anos que são meus clientes. Você não mantém uma jornada tão longa se você não for transparente, sincero, fazer o que é certo. Então, eu acho que uma das coisas que, para estimular também que você está entrando nessa jornada, seja você, do seu jeito. Acredite no que você faz e faça o que é certo. Porque no longo prazo, que é o meu caso, acho que você vai mais de 40 anos fazendo a mesma coisa, você vai ver que você se torna aquilo que você acredita. Então, na área de vendas, eu sou conhecido por ser um profissional técnico qualificado e que faz a mesma coisa, lógico, 35 anos na área de vendas, de maneira correta, íntegra e que não abra, eu acredito nisso, eu não abro mão dos meus valores. Quando tem um jogo duplo, um jogo que não é o meu jogo, eu estou fora. Porque eu já estou forjado nessa direção de fazer o que é certo. E os meus clientes gostam disso e eu tenho os clientes que eu mereço. Eu não tenho os clientes que talvez tivesse essa sintonia que eu não concorde, né? Então, talvez uma palavra de encorajamento, de estímulo, é você ser você, do seu jeito, né? Sendo sincero, transparente, acreditando no que você faz. Você acha que é muito diferente essa relação na área bancária e na área de seguros? Você acha que tem alguma diferença assim entre as áreas? Eu acho o seguinte, o sistema financeiro, ele circula à base de confiança. Fundamental, né? Sem confiança não tem negócio. Como? Sem confiança não tem negócio em qualquer área. Então, o que todo mundo busca no mercado é pessoas em quem a gente pode confiar. E se essa pessoa for você, você tem cliente para a vida toda. Um cara não deixa uma fortuna de 10 milhões de reais na mão de um gestor que ele não confia. Ninguém pega uma fortuna de 100 milhões se não confiar. Não existe. A relação é construída à base de, lógico, de transparência, ética, mas de confiança. Isso exerce uma influência na sociedade, nos negócios, na família, nas relações entre homem e mulher, na relação entre pai e filho. A confiança gira nessa perspectiva de construção de bons relacionamentos e relacionamentos que durem, né? Que é o que é mais importante. Quando você tem satisfação dos dois lados da relação, essa relação tende a frutificar e ela ter consistência e levar anos e anos. E não é à toa que a gente tem clientes hoje lá na Backup, que é a minha empresa, nós temos clientes de 10 anos, mas 10 anos tem a Backup, mas eu tenho mais 20 e tanto que eu estou com esses caras. Ou seja, nós estamos juntos há muito. Eles acompanharam tudo, o dia do meu casamento, quando o Natan nasceu, quando a Sofia nasceu. Os caras sabem de tudo. A minha história cruza com a história dos meus clientes e a história dos meus clientes cruzam com a minha história. Porque são ciclos, né, Rafael? Estou falando de mais de 3 décadas, né? Prestando serviço, tentando fazer o melhor possível, procurando a satisfação plena do cliente com a base da confiança. E esse período todo que você ficou na Sharp, aliás, que é uma empresa que não existe mais, né? É verdade, a Sharp deixou de existir há muitos anos, nos anos 90 terminou a operação dela, mas ela até vale a pena ressaltar, era uma empresa de copiadores e calculadoras, era uma concorrente direta da Xerox, que hoje existe e permaneceu no setor, se reinventou, né? A Sharp era uma grande concorrente da Xerox no mercado E brasileiro. esses 10 anos assim que você ficou lá, você construiu relacionamentos que depois foram importantes para você continuar a sua jornada. Foi. Porque aí o que aconteceu? Voltando um pouquinho ali do tempo, eu saí da Sharp, eu entrei para o mercado de seguros. Eu fiz uma quarta transição, né? E no mercado seguro eu fiquei esses anos todos. Né? Aliás, na média, segundo pesquisas, você troca de carreira 4 vezes durante a vida. Exato, foi a última fronteira final. E aí foi legal, porque uma das coisas que eu sempre procuro conversar com a turma é o seguinte, você tem o tempo do preparo, ele é fundamental para você exercer a liderança. Não existe na história da humanidade, e até mesmo inspirado nas escrituras, gente que não foi treinada e preparada para chegar ao tempo certo e exercer a sua função de liderança. Então eu fui forjado desde os 15 anos, eu não sabia. Sendo liderado, liderando em algumas oportunidades, para chegar onde? Na idade ali dos 28,
eu já era gerente geral dessa empresa de seguro. E aí acontece a grande oportunidade da minha vida, a oportunidade de vir para São Paulo. Eu estava desse tempo todo, todas essas experiências no Rio de Janeiro. O eixo do negócio, do mercado financeiro, do mercado segurador muda nos anos 90 para São Paulo. Tinha bolsa no Rio, inclusive, Tinha né? bolsa no Rio e o mercado financeiro segurador tinha muita coisa no Rio de Janeiro. E o grande mercado sempre foi São Paulo. E aí eu recebo o convite para ser transferido. Eu chego em São Paulo em 1995, com 28 para 29 anos. E eu era já naquela ocasião gerente geral da operação no Brasil. E aí eu fiz uma carreira, eu subi 4 pontos verticais, né? Eu fui vendedor, gerente geral e diretor. Eu chego a diretor com 29 anos de idade, Nossa. sem faculdade, meu inglês não existe, e eu chego com o dom manifesto, a minha vocação revelada e a minha vontade de fazer o que eu tinha para fazer do meu jeito. E é lógico que aí é muita graça de Deus, bondade de Deus, fidelidade de Deus, né, de me alcançar para esse fim. E ali, Rafa, eu descubro que eu fui vocacionado para o mundo dos negócios. Aos 29 anos eu entendo o seguinte, cara, eu fui chamado para esse negócio. O meu negócio é o mundo dos negócios. Você entende essa vocação como um chamado de Deus Um mesmo. chamado de Deus. Porque assim, você imagina, Rafael, se todo mundo fosse pastor e missionário, esse mundo estaria de lado. Médico, bombeiro, psicólogo, terapeuta, massagista, gente trabalhando com arte, cinema. Como é que seria o mundo? Chato, né? Então eu acho que Deus, na sua sabedoria, ele colocou cada pessoa com uma inclinação e vocação que está dentro de você para você exercer o seu dom e fazer diferença no mundo e na sociedade. Então eu fui chamado para o mundo dos negócios. E, paralelo, eu nunca deixei de exercer meus dons também na igreja, no ministério, naquilo que Deus colocava para mim. Então, em linhas gerais, eu acredito que quando você desperta a vocação, que é algo que está dentro de você, que Deus te criou com essa inclinação, você tem um caminho muito bacana e de muitos frutos, porque você faz o que você ama fazer. Você não faz porque alguém está te obrigando. Você faz porque você encontrou o seu chamado, que alguns chamam de chamado, outros chamam de vocação, e é o chamado de Deus, né? Para você fazer alguma coisa especial pela sociedade e pelas pessoas. Né? É justamente o mandato cultural que a gente fala lá. Exato. Gênesis 2,15, justamente todo mundo é chamado para fazer cultura, para trazer ordem ao mundo caótico e a imitação de Deus. Exato. Foi uma coisa que você falou também. E aí você segue nessa área de seguros. Até hoje. Eu terminei meu ciclo executivo, fiz executivo 30 anos na minha vida. Quando meus filhos ali estão na fase entrando na adolescência, eu tomo uma decisão importante. Eu falei, 30 anos é um ciclo ótimo. Eu quero ter mais tempo com os meus filhos, com a minha família. Priorizei uma virada, eu faço uma transição, que é a final. Eu largo o mundo corporativo e vou me dedicar tempo de construir uma empresa do zero. Eu construo a Backup há 10 anos atrás. O Natan está com 21, ele tinha 11, a Sofia tinha 9. E eu entendi que naquele momento, se eu continuasse fazendo o que eu fazia no mundo, viajando, trabalhando demais, eu ia perder os anos dourados dos meus filhos. E aí eu tomo talvez a decisão mais difícil da carreira, é pedir demissão sendo diretor executivo de uma multinacional. Como foi isso assim? Cara, isso foi doloroso, porque os privilégios, grana, status, poder, sobrenome, te compõem como homem, né? E você largar isso tudo. Mas eu tinha certeza de que eu ia largar e eu ia ter outros ganhos, que não seriam financeiros, mas seria tempo com a minha família e com aqueles que eu mais amo na vida, né? Que são meus filhos e minha esposa. Então, o arranjo foi um preparo de pelo menos uns 2 anos, ensaiando, até quando eu tomei a decisão 1 ano antes de... Eu me lembro muito bem, eu estava num voo para Recife, um voo de 7 horas da manhã, eu ia fazer um bate-volta, Recife é 3 horas para subir, 3 para descer. Nossa. Eu ia fazer 3 reuniões e voltar. Eu estava a minha cadeira no avião era 1C. Eu já, né? E tamanha era a minha ansiedade. Sabe até cadeira de cor. Não, eu sabia tudo no avião, sabia quando o piloto fazia um bom voo, quando ele era novo. Cara, você costuma viajar o Brasil todo. Mas aí foi naquele voo que o avião quebra na pista.
e ali dá uma clicada que eu falo, chega. Aí o avião volta para o Finger, e aí eles têm que repor a peça, aquela confusão. Eu peço à aeromoça, eu quero ir embora. Não, mas não, eu quero ir embora. No meio. Não, o avião encostou e ela abriu e eu fui embora. Mas eu fui embora mesmo, porque eu não queria mais viajar para canto nenhum. Eu queria um novo ciclo, um ciclo de ser empreendedor, montar meu próprio negócio e fazer do meu jeito e ter uma agenda mais livre e tempo para minha família. Equilibrar um balance, né? Criar o balanço necessário para você ter uma vida saudável e uma família saudável também. Mas você me fez uma pergunta, Rafa, eu queria voltar a esse ponto, que acho que é importante. Essa percepção do dualismo, né? Eu fui educado, até os meus professores na época, eles não tinham essa visão um pouco mais do mundo dos negócios, né? Mas eu acho que a gente nunca casou bem, nunca acabou bem essa história entre sucesso, grana, conquista, bens e o evangelho de Jesus Cristo. A gente sempre teve na mesa um peso e a culpa, né? Pô, você vai ter recursos, você vai ter dinheiro, você está fugindo das escrituras porque as escrituras apontam um caminho onde isso é pecado. Tinha um entendimento na minha época, quando eu era adolescente, até um preconceito dos bem resolvidos financeiramente. E geralmente naquela época não eram muitos. Havia preconceito, julgamento, não havia um termo adequado. Passados esses anos todos, eu vejo assim com bons olhos a compreensão bíblica e a perspectiva bíblica me permita aqui compartilhar ela nesse podcast, porque eu acho importante levantar essa questão, que é o seguinte: quando eu olho para as escrituras, eu vejo gente milionária. Não necessariamente que eles usavam esse recurso, que era terra, gado. Riqueza era outra coisa. A riqueza era outra coisa, mas eles eram ricos nessa realidade. Justo. Todos eles, passando por Abraão, Jó, Davi, Salomão. Cara, foram os homens que tiveram posses e riquezas. E aí a gente levanta a questão da seguinte: como a gente nunca tratou bem grana, prosperidade, riqueza, a gente acabou rejeitando isso aí. Mas eu acho legal a gente trazer esse tema assim de volta à mesa, porque é o seguinte: desde a 2:15, Gênesis 2:15, o trabalho vem antes do pecado, antes da queda de Adão e Eva. Deus colocou Adão e Eva para cuidar e cultivar o jardim. Gerar cultura. Cultura. Então o trabalho está antes do pecado. Se a gente olha o trabalho na perspectiva do acerto, da produtividade, da geração de renda, riquezas, a gente percebe que o trabalho é espiritual, que o trabalho compõe a obra de Deus de redenção para esse mundo caído. Então o trabalho tem uma importância porque ele é espiritual. Ele propõe novas perspectivas, ele estabelece novos padrões, ele permite distribuição de renda, ele traz esperança ao povo, ele faz com que a sua vocação se encontre, você desenvolva, cresça e possibilite um novo horizonte para a sua vida. Foi o que aconteceu comigo. Um cara pobre, através do trabalho, de fato entreguei minha vida para o trabalho, no sentido de ter o trabalho como aliado, mas eu tive muitos frutos, eu colhi muitos frutos, fiz muitas conexões, amigos, cresci, prosperei, conquistei, mas eu sempre tive a compreensão de que tudo isso, tudo o que eu tenho, tudo o que eu sou, pertence a Deus. E aí a gente começa a entrar um pouco essa visão que eu entendo ser importante, que eu não tenho nada, tudo que tenho é de Deus. Eu sou um administrador para fazer o que Deus quer que eu faça, com o recurso que Ele me deu, para abençoar quem eu acho que tem que abençoar, não. Quem Deus acha que eu tenho que abençoar, é Ele que tem a minha agenda. Somos mordomos de Deus. Somos mordomos. Quando a gente entende que nas Escrituras, e até estudando um pouco a teologia do trabalho, para quem tem interesse, é muito interessante, essa ideia de pobreza, de que você tem que ser pobre, miserável, isso foi lá atrás construído num momento onde queria se fugir do império, do imperialismo, porque os caras tinham uma pegada de domínio, de
tentar colocar as pessoas numa pobreza espiritual e também de status social. Mas quando você encontra o Evangelho, você vê a perspectiva seguinte, cara, você está tendo recurso para ajudar as pessoas, para abençoar as pessoas, para produzir emprego, renda, criar um equilíbrio, diminuir a desigualdade. Deus está te dando para você ser canal de bênção, não represa no celeiro, que você guarde tudo, aí a próxima geração vem e queima toda a grana que você acumulou. Então a compreensão da figura do administrador de Deus, para mim, se encaixa perfeito. Se você tem um coração inclinado, Rafa, eu acho que é isso, tentando responder a sua pergunta, ao que Deus está fazendo no mundo, anunciando o reino dele, me permita falar desse jeito, construindo um mundo melhor, e você faz parte dessa jornada, você está no time, e você com o seu dom, com a sua vocação, com aquilo que Deus te chamou, você está contribuindo para que esse reino de Deus, com tudo aquilo de bom que ele possui, anunciar esperança, restauração, transformação, e eu acho que você pode fazer diferença no mundo. Então, eu acho que, tentando responder a sua pergunta, eu acho que nós estamos caminhando, a geração de vocês, talvez, vão ter mais essa expectativa de fazer para Deus, com os seus dons e talento, o seu trabalho. E eu não estou falando quantidade de grana, mas cada um tem um chamado. E aonde você estiver, você pode ser alcançado pelo favor de Deus, seja trabalhando, seja no ministério, seja sendo um missionário, sendo um empreendedor, um executivo, que nem eu fui durante 30 anos, fazendo o melhor possível, porque você trabalha, na verdade, para Deus. E teve um negócio interessante que você falou, que você foi sendo moldado para você chegar onde você chegou. Foi. E a nossa geração é muito imediatista, então a gente está sempre fazendo as coisas e parece que as coisas não se encaixam, né? E é muito legal a figura do tapeceiro, essa ideia de que o tapeceiro ele vai fazendo a obra e só no final a gente vai saber realmente o que é. Quando a gente olha para trás, assim, todas as coisas se encaixam, mas quando a gente está ali, né? Acho que quando você estava no banco lá, você não enxergava eu não podia, que as coisas iam... porque você não consegue ver o futuro, Rafa, no sentido do plano de Deus. Olha que loucura, cara. Eu sou preparado em 2 empregos para me encontrar com a minha vocação. Eu não estava pronto. Tinha coisas que Deus precisava trabalhar no meu coração, né? E no meu jeito de ser, para chegar no momento certo. E quando eu encontro esse caminho, que é o despertar, né, de um tempo novo na minha vida, eu acredito naquilo que eu vou fazer para o resto da vida, que é conexões, relacionamento, construção apropriada dos bons relacionamentos e com a arte que eu não percebi, que ao longo dos anos eu fui incorporando, que é a arte da comunicação. Então eu acho que isso tudo contribuiu muito para a minha jornada profissional. Minha carreira foi norteada e, graças a Deus, essa passagem minha que eu comentei aqui do treinamento foi fundamental porque eu falei em congresso, eu palestrei, eu fiz cursos, eu fiz um monte de coisa no Brasil e no exterior, na Argentina, fruto de tudo que começou na escola dominical. Cara, como é que eu ia pensar? Impossível. Impossível. Tem como um planejar. adolescente na escola dominical, vai ler o texto sagrado aí. Ora aí agora. Você vai falar aí na frente. Você ficava... Isso depois de tantos anos, você vai ver que trabalhar de Deus de uma maneira muito especial. Então, eu agradeço muito a Deus pela bondade dele ter me alcançado e ter me forjado para a área de vendas, que eu acho que é um baita de uma área que, sinceramente, desde os tempos primórdios, compra e venda é a regra do jogo. Desde o tempo da Babilônia. Toda empresa tem que ter alguém que vende. Toda empresa, todo negócio tem que ter um artista lá chamado vendedor. É o cara que vai transformar aquela empresa. Se ele tiver o dom, a vocação, ele vai levar a empresa para outros patamares, porque somado ao trabalho de equipe, a resiliência, a disciplina, que são hoje, lógico, os skills aí que todo mundo, a empatia, cada um tem um traço, você pode levar a sua empresa a patamares diferentes, né? Então, um conselho para você, para quem está ouvindo, vendas é um grande lance, vendas é um lugar maravilhoso para você encontrar a tua vocação. Aliás, sobre isso, fazer uma última pergunta, mas antes de fazer a última pergunta, queria uma recomendação de livro sua. Então, um livro assim que você fala, esse livro aqui, você tem que ler se você é jovem. Eu tenho um livro que eu acho que tem pelo menos aí uns 25 anos. Ele mudou a maneira de olhar para uma pessoa.
Esse livro chama-se, tem mais de 50 anos, Como Fazer Amigo Dale Carnegie, né? e Influenciar Pessoas. Esse livro é incrível, realmente. Esse é um best-seller que fica na minha cabeceira, sempre ficou, eu sempre reli esse livro, porque ali, é lógico que, guardadas as devidas proporções, ele te dá dicas de como você compreender pessoas. E, Rafael, no mundo das vendas, no mundo das relações, no mundo, seja familiar, no mundo executivo, no mundo do empresário, você tem uma condição fundamental, que é tratar bem gente e entender de gente. Quem trata bem gente e entende de gente, que é hoje, todo mundo fala que é a questão da inteligência emocional, ela é pré-requisito, obrigatório, para você se dar bem em qualquer área da sua vida. Você tem que entender de gente, tratar bem gente, conversar bem com gente e tem que ter inteligência emocional para poder lidar com o quê? Conflitos de gente, problemas de gente, para tomar decisão sobre gente. Ou seja, tudo passa pelas relações humanas. Não, legal, assim, muito bem citado Dale Carnegie, acho que talvez seja um dos maiores educadores assim sobre relacionamento pessoal Sim, do último me século. ajudou muito, me ajudou muito. E aí agora a última pergunta, acho que você pode responder ali olhando para a câmera, que é, se legal. você fosse jovem hoje, qual conselho você se daria? No mundo de hoje, se você fosse jovem, você pudesse se encontrar, o que você falaria para você mesmo lá no começo da jornada? Bom, eu queria deixar aqui pelo menos 3 dicas. Primeiro, seja menos arrogante, ouça os mais velhos e tenha um mentor. Eu acho que talvez, por fim, tenha esse espírito do aprendiz, sempre aprendendo. Porque se você tem esse espírito do desejo de aprender, você vai encontrar gente que vai querer te ensinar. Durante muitos anos eu cruzei com muita gente e essa gente que quis aprender eu ensinei de bom grado. Agora, quando eu cruzei com pessoas difíceis de trato, pessoas arrogantes, pessoas que sabiam tudo, eu acabei tirando o meu time de campo. Então, se eu pudesse deixar uma mensagem a você, jovem, ignore a arrogância, derrube ela da tua trajetória. Seja capaz de aprender e trate bem as pessoas. Seria talvez minha dica aí, Rafa. Pô, muito obrigado, viu, Evandro? Foi muito legal trocar essa ideia. Meu, cara. Foi um prazer compartilhar desse projeto. Desejo sucesso para vocês aí nos próximos encontros. E vamos lá, né? Perfeito. A gente vai ficando por aqui, pessoal, e a gente vê você na próxima, viu? Muito obrigado, Evandro. Muito obrigado você que acompanhou até agora e tchau.